Fala aí, beleza? Não ficou, né? Então como tava. Pra quem não me conhece, meu nome é Miguel. Pra quem me conhece também. E eu tô falando hoje aqui diretamente do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, do lado dos bombeiros, que é algo curioso porque eu justamente vou falar sobre os bombeiros agora. Eu tive o privilégio, a sorte de ganhar no Natal de 2023 um livro chamado Fahrenheit 451. É um livro escrito em 1953 por um americano chamado Ray Bradbury. São científicos que tem muito a ver com o mundo tecnológico que a gente está vivendo hoje. Ao longo da leitura do livro, eu fui fazendo vários paralelos em relação ao que eu estou vendo acontecer hoje e ao que o livro retrata ali em 1950. Uma das primeiras reflexões, que não tem nem a ver exatamente com a história do livro, e se você pretende ler o livro, não se preocupa que eu não acho que eu vá dar nenhum spoiler que vai modificar a tua experiência de leitura. Eu acho que vale a pena ler o livro mesmo sabendo o que eu vou contar aqui nesse vídeo. A forma como ele escreve é muito interessante também. O título do livro, Fahrenheit 451, porque essa é a temperatura que supostamente o papel queima. E ele conta a história de um mundo onde os bombeiros, ao invés de apagar fogo, passam a colocar fogo especificamente nos livros. Por isso que é curioso eu estar aqui justamente do lado dos bombeiros, que atualmente ainda tem a função de apagar fogo. Na verdade, o bombeiro ele tem uma função que tem a ver com a água, né? Porque quando você tem um problema de encanamento na sua casa, geralmente você chama o bombeiro, aquele que vai bombear a água. No caso do bombeiro que apaga fogo, ele bombeia a água na direção de apagar o fogo. No caso do bombeiro que conserta encanamentos, tem a ver, eu imagino, com a bomba de água e a relação da bomba de água com o local onde a água vai passar. Mas nesse livro, o que vai acontecendo? E acho que essa é uma das características interessantes que eu vejo muito conectado com o mundo atual. É um mundo onde os livros são proibidos. E as casas foram feitas de uma forma que meio que não pegam fogo, as paredes e tal. Então as coisas não pegam mais fogo, não existe mais incêndio sem querer. E o papel do bombeiro nesse mundo passa a ser queimar os livros. Queimar os livros, então, sei lá, eu tenho um livro em casa, alguém me denuncia, o bombeiro chega na minha casa pela denúncia e queima todos os livros que estão na minha casa. E esse é o papel, o novo papel dos bombeiros nesse mundo. Então tem uma relação com o fogo, né? A forma como o bombeiro lida com fogo é algo até que ele retoma no final do livro. O livro começa assim, né? O personagem principal, o Guy Montag, ele é um bombeiro, conta a história de um bombeiro. Começa narrando ele era um bombeiro que não tinha nenhuma questão crítica, né, em relação ao mundo que ele vivia, em relação ao trabalho dele, em relação a essa questão dos livros. E em algum momento ele começa a se questionar por isso a partir da própria observação do trabalho que ele fazia. Ele foi receber uma denúncia, ele foi apagar o fogo na casa de uma senhora, e a senhora estava ali sentada nos livros. Ela disse: não vão queimar os meus livros. Se vocês quiserem queimar os meus livros, vocês vão ter que me queimar também. E aí ela fica ali sentada, não sai da frente dos livros, e o chefe do Montag fala: cara, mete fogo, pô. Não, mas a senhora tá ali, não quero saber se a senhora tá ali, o que importa é você queimar o livro. E aí ele queima o livro, e a senhora junto, a casa arde em chamas, etc. E isso já cria nele um certo incômodo. Poxa, mas a senhora não merecia ter morrido só porque ela queria os livros. E como é que alguém pode ter tanto amor por um livro que se não tiver o livro ela se mata também? Ela não quer ficar viva num mundo onde os livros são proibidos. E aí ele começa a trazer uma discussão. No início você pensa: nossa, o governo, como o governo é malvado, ele proibiu os livros e tal. Mas ao longo do livro você vai vendo que, na verdade, não foi algo autoritariamente imposto pelo governo. Foi algo que a maioria das pessoas começou a querer que fosse assim. Elas começaram, a casa das pessoas nesse mundo do Montag, as paredes não são paredes, são telas. Então qualquer sinal de angústia que apareça na vida de uma pessoa, automaticamente alguma das telas liga e ela é absorvida por sei lá, um vídeo de gatinho muito fofo, ou alguma coisa assim curta, que tenha curta duração, um forte estímulo audiovisual, histórias personalizadas para entreter aquela pessoa, e aquela angústia que apareceu rapidinho some. E se em algum momento aquela experiência ali começa a gerar alguma angústia, algum tédio, ela já muda e vai para outra. E ela tem ali, né, várias telas, cada parede é uma tela. Então é um mundo onde as pessoas naturalmente pararam de ler. E o livro não é exatamente o papel com as páginas e os textos escritos, é o que o livro simboliza, na verdade.
né? Ele simboliza uma forma de pensamento mais profundo, mais crítico, mais democrático, mais sem controle. Você não sabe exatamente quem está lendo o livro e de que forma está lendo o livro. Todo mundo lê o mesmo livro também. Não tem essa coisa personalizada. Então a própria sociedade foi querendo eliminar da vida esse aspecto que o livro simboliza. O que foi acontecendo foi que as profissões intelectuais foram ficando cada vez menos relevantes e marginalizadas. Então as faculdades, universidades de direito, filosofia, sociologia, antropologia e por aí vai, foram perdendo relevância, foram ficando marginalizadas. Os professores dessas universidades foram perdendo seus empregos, tiveram que migrar, fugir, começaram a ser perseguidos, porque a própria sociedade passou a criminalizar as pessoas que provocavam reflexão, as pessoas que provocavam algum tipo de angústia. Uma outra passagem do livro ele diz que no mundo populoso desse jeito a gente não pode mais escrever sobre os chineses, não pode mais escrever sobre os latinos, não pode, um livro americano, né? Não pode mais escrever sobre os mexicanos, não pode mais escrever sobre os homossexuais, não pode mais escrever sobre nada, porque todo mundo é uma grande maioria formada de minorias que proíbem umas às outras de exercerem a sua liberdade. Ele comenta uma passagem assim lá no livro. Então o pensamento vai ficando reduzido. Então é como se as próprias pessoas passassem a demandar isso do Estado. Então olha só, eu estou num mundo aqui sem angústia, aquela pessoa ali está gerando angústia em mim, vai lá queimar o livro dela. É uma leitura que me ensinou muito sobre inteligência artificial, sobre a visão que se tinha e a visão que se concretizou e a visão que pode se concretizar, de um aspecto mais negativo até, e até mais, apesar de o livro ter coisas que não são tão plausíveis de se acontecer, simbolicamente é tudo muito plausível de se acontecer. A gente não está com as paredes das nossas casas não virou telas, mas a gente está em frente a telas o tempo inteiro. A gente transmite a nossa vida, muita gente transmite a sua própria vida quase o tempo inteiro também. Todos esses dados, essas transmissões estão sendo usadas para treinar algoritmos de inteligência artificial que nos controlam. Então são várias reflexões num livro escrito em 1950, antes de internet, antes de computador, antes de nada disso. Então por isso que eu ainda acho o livro uma mídia sensacional para você aprender, refletir e ter uma visão mais prolongada, mais profunda, menos preocupado com a produtividade, com o resultado imediato e tal. E uma mistura de entretenimento, né, com educação também. Leia livros, e se você gosta de ler livros e gosta de tecnologia, leia o Fahrenheit 451. A ficção científica ela é vista como uma coisa do futuro, né? Então, o que vai acontecer no futuro é muitas vezes tratado como uma especulação sobre o futuro. Mas, se a gente analisar do ponto de vista da mensagem que está ali dentro do livro, desse livro especificamente, de outros de ficção científica, a ficção científica, apesar dela falar do futuro, ela é muito mais sobre o presente do que sobre o futuro. Ela é muitas vezes uma crítica ao presente, no sentido de nos alertar a coisas terríveis, a situações terríveis que podem se projetar a partir desse presente, a partir das tecnologias. Em geral, a ficção científica mexe muito com tecnologia. Então, o que vai acontecer no nosso futuro a partir da disseminação e do uso continuado de um determinado tipo de tecnologia, que é o caso desse livro, como também nos fazer sonhar, né? Imaginando um mundo que vai ser muito melhor, potencialmente, projetando uma situação do presente, as tecnologias do presente, no futuro e mostrando como que essas tecnologias se desenvolveram a um ponto que a gente tem uma vida muito melhor. Ou seja, no final das contas, uma das melhores formas que eu vejo de entender o presente é lendo livros de ficção científica e de se preparar para o futuro, de se preparar para o presente e para o futuro. Porque você consegue, através dessas histórias, aumentar o teu repertório imaginativo em relação ao que pode acontecer, as oportunidades que podem surgir, as ameaças que vão surgir. E a gente está falando de um livro escrito em 1950. É impressionante como algo que foi escrito antes de existir internet, antes do termo inteligência artificial aparecer, antes de existir computadores disseminados, conseguiu, de uma maneira assim tão precisa, capturar muito do que se discute em relação às preocupações que a gente tem com a inteligência artificial e com as tecnologias digitais. E se tem algum livro que você acha que represente bem isso também, me fala aqui que, quem sabe, eu coloco aqui na minha lista de leituras de 2023 e comento num próximo vídeo sobre reflexões com tecnologia. É isso, grande abraço. Agora eu vou rumo a São Paulo. Estou cada dia numa cidade. Muito louco isso, né? Graças à tecnologia da aviação.
E a tecnologia dos computadores, eu consigo filmar, gravar, trabalhar de qualquer lugar. Realmente a tecnologia é algo inacreditável, que permite uma condição de vida inimaginável em 1950, inimaginável há 20 anos atrás. Então é isso, sou apaixonado por tecnologia, mas não deixo de ter um pensamento crítico sobre ela. Faço mesmo, grande abraço, tchau, até a próxima.